Volantes com muito dever de criação, uma linha de 3 zagueiros contestada por alguns e um meio de campo que tenta existir sem a figura de um 10. Como é que joga esse esporte de Mariano Sosso? Vou trazer nesse vídeo algumas informações em relação à estrutura desse esporte de 2024, qual é a formação que vem tentando ser implementada na equipe pernambucana. Também vou trazer algumas movimentações e o que eu venho conseguindo observar de primeiras impressões dessa equipe do Sosso, equipe que nos primeiros jogos do campeonato pernambucano, pelo menos dentro das 2 primeiras rodadas, não convenceu tanto assim, mas é natural, né? A ideia de jogo é um pouco nova, tem algumas semelhanças com o trabalho do Enderson Moreira, principalmente esse ponto dos volantes ter também um dever de criação grande, mas eu vou trazer alguns pontos de diferença em relação ao trabalho do Enderson Moreira e principalmente a estrutura do esporte em campo, as interações no lado direito, interações no lado esquerdo de campo, como é que o esporte se defende, como o esporte sai para jogar. É um vídeo que eu tô trazendo ainda no início do ano, ainda após os primeiros jogos do campeonato pernambucano, mas não é um pós-jogo, né? Deixar claro isso, é mais para você ter uma certa noção de dinâmica de jogo desse esporte, que você pode estar acompanhando um decorrer de Copa do Nordeste, conhecendo se você vai jogar, se a sua equipe vai jogar, né? Se você tá torcendo para uma equipe que vai jogar contra o esporte, você pode acompanhar esse vídeo que você vai ter uma certa noção sim de como esse esporte deve jogar. Antes, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, compartilhar esse link, dá um trabalho enorme para fazer vídeos como esse, então compartilhe esse link em grupos de torcedores, porque isso já ajuda demais. E comenta aqui embaixo, se você é torcedor do esporte, o que você vem achando desse início de trabalho. Eu já vou adiantando que é um início de trabalho que eu já até esperava ter alguma dificuldade. É claro que após tomar um 4-2 para o Retrô, tomar um 4-2 no campeonato pernambucano para o esporte é sofrido sim, mas falando de jogo mesmo, eu já aguardava um esporte que tivesse alguma dificuldade nesse início de ano, já que Mariano Sosso tem a sua primeira experiência no futebol brasileiro, e já vem tomando algumas, né? Já vem sentindo um pouco como nessas 2 primeiras rodadas do pernambucano, conseguiu superar o Petrolina com alguma dificuldade e agora tomou um 4-2 para o Retrô. Mas bora falar sobre campo, bora falar sobre alguns pontos de formação desse esporte. Você já está vendo uma primeira estrutura utilizada pelo esporte, tanto no jogo contra o Petrolina como no jogo com o Retrô. Aparentemente vai ter uma certa linha de 3 zagueiros, né? Vai seguir essa ideia de 3 zagueiros. Ele chegou a utilizar nos 2 jogos uma linha de 4 zagueiros que a gente... 4 zagueiros não, 2 zagueiros e os laterais, 4 defensores que a gente vai olhar daqui a pouco, mas deve seguir muito essa dinâmica de 3 zagueiros. Então, 3 zagueiros, 2 volantes que tem muito dever de criação, né? Então, se tem uma possibilidade do Ítalo, que jogou a primeira partida, Fábio Matheus, o Felipe, o Fabinho, mas principalmente Fábio Matheus, Felipe e o Ítalo são 3 homens que pegam a bola lá com os defensores e tem esse dever de criação. Na verdade, os 5 homens de, entre aspas, defesa do esporte, colocando os 3 zagueiros e os 2 volantes, tem muito dever de criação. Isso lembra um pouco o esporte do Enderson, principalmente se a gente olha para a questão dos 2 volantes. Se tinham 2 volantes, Ronaldo Henrique, o próprio Fabinho, o Felipe, o Fábio Matheus, que pegavam essa bola no meio e tentavam encaixar uma bola para o quarteto de ataque, mas tinha uma diferença. No esporte do Enderson tinha um 10 com um poder de criação, apesar de não ter terminado o ano tão bem assim. O Jorginho era um 10 que ocupava e povoava muito bem o meio de campo e dava uma ideia de jogo pelo meio. Nesse esporte de 2024, pelo menos nesse início de campeonato pernambucano, ainda não tem essa figura. Mas tem o Alan Ruiz que faz alguma movimentação ali pelo meio também, mas como o Jorginho não tem. Mas bora lá falar sobre a estrutura, trazer alguns campinhos aqui para vocês sobre essa estrutura do esporte. Então, começando com essa linha de 5, e aí eu trouxe alternativas, porque o esporte dentro dessas 2 partidas rodou um pouco. Então teve o Lucas Ramon começando, o Rosales começou o segundo jogo, então tem essas 2 alternativas na lateral direita, Alisson, Cassiano, Thierry, e aí é unanimidade, né? Thierry, e começou com o Renzo, mas o Castan já demonstra que vai ser realmente o zagueiro titular,
o zagueiro esquerdo titular. Então tem essa trinca aí, então Alisson, Cassiano, Thierry e Castan. Em alguns momentos o Renzo pode ganhar a oportunidade, mas serão esses 3 zagueiros, e o Filipinho na lateral esquerda. Eu tô trazendo até o momento, né, o Sport ele confirmou o retorno do Igor Cariús, mas não vamos se atentar tanto assim a jogador, vamos se atentar mais à questão de estrutura mesmo, e aí tem o Filipinho na lateral esquerda. Meio de campo tendo essa possibilidade do Ítalo ou o Fábio Matheus, que eu não coloquei nessa primeira tela, mas na próxima vai ter, então Ítalo ou Fábio Matheus, o Fabinho ou o Felipe, e lá na linha de frente tendo a presença do Alan Ruiz ou Arthur Kaique, Arthur Kaique com mais presença de área, Alan Ruiz tendo um poder de criação um pouco melhor, Zé Roberto no comando de ataque e o Romarinho, partindo aqui para uma forma de saída de jogo desse Sport, tendo os 3 zagueiros. Não, Thierry é o zagueiro central, o Castan é o zagueiro esquerdo e o Alisson Cassiano o zagueiro direito, tendo o Ítalo ou o Fábio Matheus ali como um primeiro homem da saída. Até mesmo o Felipe pode ser esse primeiro homem da saída. Então tem essas alternativas, os laterais um pouco mais avançados, partindo para uma forma de se defender desse Sport, e foi o que eu consegui observar nos 2 jogos. Então sempre o Zé Roberto como uma figura um pouco mais avançada, tentando dar algum bote, mas normalmente é o Zé Roberto isolado lá na frente, uma linha de 4 jogadores no meio e uma linha de 5 atrás. Eu vou trazer em outro campinho uma outra forma que o Sport se defendeu, olhando um pouco de um Sport no ataque. Os 3 zagueiros lá atrás, tendo o Ítalo, o Felipe ou o Fábio Matheus e o Felipe, dentro de possibilidades para volantes, ou o Fábio Matheus e Fabinho, o Filipinho e o Lucas, os laterais, né? O Filipinho na esquerda, o Lucas na direita, Rosales pelo corredor direito também é uma alternativa, é uma briga entre Rosales e Lucas, e uma linha de frente, tendo o Romarinho como um atacante esquerdo que puxa muito as jogadas para o meio, até por ser destro, então tem essa alternativa que vem sendo mais utilizada nesse início, Zé Roberto como uma figura central e trazendo algumas movimentações e interações desse ataque. Zé Roberto saindo muito, né, da área, para ser uma alternativa para o Alan Ruiz pelo lado direito de ataque, para ser uma alternativa para o próprio Romarinho do lado esquerdo ou para o Filipinho. E aí o que eu senti um pouco de falta, tendo 3 zagueiros, os laterais poderiam avançar muito mais, né? Acho que os laterais do Sport, e aí eu acho que é um problema. O problema não é ter 3 zagueiros, o problema é você dar liberdade para esses laterais e eles não utilizarem tanto assim. O Filipinho até utilizou um pouco mais do que pelo lado direito Rosales e Lucas Ramon, mas falando sobre o lado direito do Sport, em alguns momentos a gente tem uma certa inversão de um Alan Ruiz voltando um pouco mais e o Fabinho muitas vezes avançando um pouco mais e pisando na área, sendo aquele volante surpresa, como elemento surpresa. Olhando as interações, então do lado direito se tem Alan Ruiz interagindo bastante com o Fabinho e com o Lucas Ramon, ou com o Rosales e com o Felipe. O Arthur Kaique, né, sendo uma alternativa no lugar do Alan Ruiz, ele também faz essa... Vocês estão acompanhando aqui do lado direito do ataque do Sport essas possíveis interações. Do lado esquerdo, um Ítalo ou um Fábio Matheus podendo interagir com o Filipinho e com o Romarinho. Então são essas possibilidades de interação no ataque do Sport. Partindo agora para um outro campo, tendo justamente essa inversão, né, do Fabinho com o Alan Ruiz nesse corredor direito, o Alan Ruiz jogando quase que como nesse movimento, o Alan Ruiz jogando como um 10 ou como um segundo homem do meio de campo para deixar o Fabinho chegar um pouco mais à frente. Partindo aqui também para a escalação 2, e a escalação 2 é de uma outra estrutura, de uma outra formação, de um Sport jogando com 4 defensores, e aí seria o Castan e o Thierry, o Filipinho na lateral esquerda e essa briga entre Rosales e Lucas na lateral direita. É claro que quando o Igor Cariús for regularizado, ele vai brigar ali com o Filipinho na lateral esquerda. Meio de campo com essa possibilidade de Fábio Matheus ou Ítalo sendo um dos volantes, o Fabinho e o Felipe sendo uma outra possibilidade para esse meio de campo. E aí tendo uma figura de um 10, né? Dentro dessa estrutura 2, que foi uma das que o Sosso pouco utilizou,
o Sport tinha uma figura de um 10, de um armador que era o Alan Ruiz em alguns momentos. Eu coloquei o Paulinho ali na ponta direita, mas pode aparecer, por exemplo, o Arthur Kaique jogando na ponta direita. Zé Roberto e Romarinho. Só que era um 4-3-3 que muitas vezes funcionava dessa maneira que eu vou colocar agora aqui, ó. O Alan Ruiz não como um cara centralizado totalmente. Era um cara que saía da meia direita na estrutura 1 para jogar dentro da meia esquerda, interagindo com o Romarinho, com o Filipinho, deixando esse lado esquerdo do Sport muito forte. Eu achei muito interessante essa movimentação do Alan Ruiz para a meia esquerda, justamente por deixar essa meia esquerda muito forte, esse corredor esquerdo muito forte, tendo essa interação com o Romarinho e com o Filipinho. Do lado direito se tinha o Paulinho, ou pode-se ter também o Arthur Kaique na ponta, o Fabinho ou o Felipe, e o Lucas Ramon ou Rosales. Então são essas as alternativas que pode-se ter aí com o Sport nos próximos jogos e que demonstrou ter nesses jogos anteriores. E aí você vê também essa outra possibilidade de interação, né, de um Alan Ruiz e um Fabinho sendo os dois homens do meio um pouco mais à frente, o Romarinho jogando aberto pelo lado esquerdo, tendo também a presença do Filipinho subindo um pouco mais. E do lado direito se tem o Paulinho, mas pode-se ter ali também o Arthur Kaique. E trazendo um outro ponto, né, a movimentação e a troca do Alan Ruiz com o Romarinho. Às vezes se tinha um Alan Ruiz caindo muito pelo lado esquerdo e o Romarinho jogando um pouco mais centralizado. Isso principalmente no segundo tempo contra o Petrolina. Olhando uma forma de se defender dentro dessa estrutura de quatro defensores. Então tinha a linha de 4 lá atrás e se tinha uma linha de 5 no meio de campo, tendo apenas o Zé Roberto um pouco mais avançado. Então eram essas as possibilidades, são essas pelo menos uma forma inicial, as primeiras impressões de uma equipe do Sosso. Teve uma outra movimentação também, o Pablo Diego ganhou algumas oportunidades um pouco mais aberto, trazendo aqui um último campo para vocês. Pablo Diego jogando um pouco mais aberto e o Romarinho jogando quase como um 10, mas era mais como um atacante pelo meio, e o Alan Ruiz jogando aberto pelo lado direito. Foi uma outra movimentação também que dá para observar. Outro interessante de um Sport jogando com 4 homens atrás, tirando um dos zagueiros, era um pouco mais de presença pelo meio. Então se tinha se tem a possibilidade de um Sport jogar com o Paulinho, que está aí na tela, mas também com o Arthur Kaique na ponta direita, e o que observei contra o Petrolina que foi muito claro, né? Tinha um Alan Ruiz que saía desse corredor direito e jogava como um meia esquerdo, interagindo muito com o Romarinho, interagindo muito com o Filipinho e deixando esse lado esquerdo do Sport muito interessante. Na meia direita se tinha o Fabinho, com essa possibilidade, se tem um Fabinho com essa possibilidade um pouco mais livre e também interagindo do lado direito, podendo interagir com o Arthur Kaique ou o Lucas Ramon Rosales. Então a possibilidade de jogar com 4 defensores, ela gera ao Sport um pouco mais de gente pelo meio à frente, ali tentando fazer a função de um 10. É muito claro que, assim, pelo menos para mim, uma questão pessoal, o Alan Ruiz ele não tem o mesmo poder de criação de um Jorginho, por exemplo. Então, pelo menos nesse início de campeonato pernambucano, a criatividade pelo meio, mesmo tendo um pouco mais de gente pelo meio, o Sport sofreu um pouco. Mas tem essa possibilidade aí de, com 4 defensores, se ter esse preenchimento um pouco maior pelo meio. Um outro homem que foi utilizado foi o Pablo Diego. Pablo Diego que pode entrar, por exemplo, no lugar do Romarinho ou jogar com o Romarinho, né? O Pablo Diego ele tem mais velocidade, tem mais entrega de intensidade, mas não tem tanta habilidade como o Romarinho. Então são esses pontos um pouco mais distintos. Mas o que eu queria realmente deixar mais registrado dentro desse Sport do Mariano Sosso é essa linha de 3 defensores, 3 zagueiros e principalmente esse poder de armação dos volantes. Então, se tem normalmente vai ter ali o Fábio Matheus, o Ítalo, se tem alguns nomes que vão chegar para compor esse grupo, mas a figura dos 2 volantes com essa importância de armação e assim,
falta um pouco mais dos laterais mais presentes, chegando um pouco mais ao fundo. Queria que você deixasse a sua participação aqui abaixo, o que você espera desse esporte no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, o que você vem observando sobre o Mariano Souza. Acredito que é um bom nome, né? Um bom nome para principalmente a Série B, quando ele já tiver um pouco mais ambientado com o futebol brasileiro, quando ele já conheceu um pouco mais esse grupo, quando o grupo do esporte tiver um pouco mais encorpado com as peças que devem chegar durante o ano. Mas eu não sei se ele vai ter tempo para isso. Não sei se ele vai conseguir chegar à Série B, se a direção do esporte vai ter tanta convicção assim em Mariano Souza. Mas demonstrou convicção no Anderson Moreira, né? No momento em que o esporte não estava bem no brasileiro, permaneceu com o Anderson Moreira. Vamos ver se vai ter essa mesma convicção com o Mariano Souza, que está tendo a primeira experiência dele no futebol brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui a sua mensagem, deixa a sua participação, comenta também aqui abaixo. Isso é bem legal, essa interação aqui abaixo, também dá relevância ao vídeo. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, até a próxima.